A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu queria compartilhar uma palavra com vocês que fala um pouco do sonho de Deus para nós como igreja. Mas eu queria perguntar de você, antes da gente começar, qual é o seu propósito de vida? Qual em que você quer entregar a sua vida? Que obra, o que você quer deixar de legado? Em que você quer investir a sua vida? Você que conhece a palavra de Deus, que é um servo de Deus, qual que é o seu sonho? Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? O que arde, o que queima dentro de você? Você quer gastar os seus dias em quê? Quando você sabe que o Senhor Jesus está voltando, aleluia, aleluia, quem vai se encontrar com Ele? Se Ele não voltar até a nossa partida, nós nos encontraremos com Ele, Ele vindo ou nós indo, mas nós estaremos diante dEle, amém? Você vai poder contemplá-lo face a face, você vai vê-lo como Ele realmente é. Você vai estar diante do reino de Deus, porque você já faz parte desse reino. Como que vai ser esse dia? Hein, Gilberto? Maravilhoso. Nem você já se imaginou chegando diante dele, chegando diante de Deus, e você já imaginou olhando para trás, para a sua vida, e você vai dizer o quê? Você vai dizer aquele cântico lá do Juliano Som, que fala, vai valer a pena. Na verdade, quando você chegar naquele dia, você vai dizer o quê? Valeu a pena. Valeu a pena. E aí você vai chegar diante de Deus lá, e o Senhor vai mostrar para você as almas, os frutos que você ganhou. E serão o quê? Será se serão dezenas? Será se serão centenas? Será se serão milhares? Eu quero ser mãe de milhares. Quem quer ser mãe de milhares aqui comigo? E você vai estar diante de Deus, porque você sabe que tudo que nós construímos nessa terra aqui fica. Será se vai valer a pena você desgastar a sua vida completamente, somente para o que é natural? Será se vai valer a pena? Se os seus anos de vida, onde você vai passar menos tempo é nessa terra, porque você tem aí diante de si uma eternidade com Deus. E aí, nós, videira da grande vitória, líderes dessa igreja, o que você vai dizer? Você vai lembrar de você lá liderando a célula, você vai lembrar de você lá discipulando líderes, você vai lembrar dos eventos pontes, você vai lembrar das almas que você consolidou, discipulou, treinou, enviou, das pessoas que você pregou o evangelho, e você vai dizer o quê? Valeu a pena. Schindler, quando ele foi um homem muito usado por Deus para salvar os judeus. Naquela época, né, de perseguição, porque o judeu é sempre perseguido. E ele foi instrumento de Deus para salvar aqueles judeus. E ele salvou muitos judeus com o dinheiro do bolso dele. Mas quem já assistiu a lista de Schindler? Quem já assistiu? Tem um momento que me chama muito a atenção, que é o que ficou gravado na minha memória. Que é o momento que ele está já ali no final, né? E ali aquele homem, que eu já não me lembro mais quem era, um servo dele, fala para ele, né? Assim como que
Nossa, foi uma bênção, nós salvamos tantos judeus. E ele vê um broche na roupa dele. E ele olha, meu Deus, com esse broche, eu poderia ter vendido esse broche e ter salvado mais um judeu. Olha o coração desse homem. E enquanto o servo dele estava celebrando e com o coração grato, esse homem, ele ainda estava com ele era ávido por vidas, assim como era Jesus. Quer se parecer com Jesus? Ame vidas. Ame a salvação de vidas. Quer se parecer com o mundo? Viva, ame somente a sua vida. Viva em função de você. Busque somente os seus interesses. Você e eu, se vivermos dessa maneira, nós estamos muito parecidos com esse mundo. É dessa maneira que o diabo quer que nós estejamos. Com a nossa mente, está muito alto o meu microfone, com a nossa mente e o nosso coração voltado para nós mesmos, para os meus sonhos, para aquilo que eu quero construir, para aquilo que eu quero acumular. Mas Deus é diferente. Ele abriu mão da sua glória, ele se fez homem. E ele morreu por homens, ele morreu por mim e por você. Esse é o coração de Deus e esse é o coração dessa igreja. Amém? Eu queria compartilhar uma palavra que tem como tema: levando o evangelho de cidade em cidade. Eu queria te contar qual é a sua herança hoje. Você tem uma herança. Você, Dona Eliette, tem uma herança. Samuel, você tem uma herança, você está completamente incluído nessa palavra. Você tem uma herança, e eu vim aqui para te contar qual é a tua herança. Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 54, versículo 3. Olha qual é a tua herança. E não é pouca não. E eu quero que hoje você tome posse da sua herança. Eu declaro que nessa manhã o Senhor vai estar levantando aqui novos Billy Grahams. O Senhor vai estar levantando aqui homens e mulheres cheios do Espírito que vão tacar fogo nessa cidade. Líderes que têm somente um desejo, um anseio no coração. O mesmo de Deus. Hoje o coração de Deus será escancarado diante de você. Eu profetizo que será levantado aqui pastores Aloísios, Naor, pessoas com uma unção específica para nós ganharmos essa cidade, ganharmos esse estado. Amém? Amém? Lá em Isaías 54, capítulo 3, capítulo 54, versículo 3 diz assim: a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Vou ler de novo. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. A promessa de Deus para mim e para você, a promessa de Deus como igreja para nós, é possuir as nações. Sabe o que é possuir as nações? É conquistá-las. É conquistar cidades para Cristo. Essa é a nossa herança. E aqui, Isaías está falando, esse possuir nações é um termo profético, que significa conquistar essas nações. Agora minha pergunta é: como nós conquistamos as nações? Pela conversão das almas que ali estão, pela salvação das pessoas. E olha que Isaías fala cidades assoladas. O que é cidade assolada? Cidade assolada, mencionada aqui em Isaías, descreve a realidade desse mundo que nós estamos vivendo.
Assolado descreve um ambiente de destruição, de miséria, de morte, de necessidade espiritual. Você está conseguindo enxergar o lugar onde nós estamos? O lugar onde nós vivemos hoje? Se nós não estamos vivendo países, cidades assoladas, destruídas, debaixo de um decreto de morte, debaixo de opressão, debaixo de medo, debaixo de pânico, debaixo de intimidação do diabo. Eu não sou muito, eu acredito em palavras proféticas. Meu marido é um profeta, mas nós vivemos baseados na palavra de Deus, amém? Mas um homem de Deus na Bolívia foi dormir e ele teve uma dor de estômago. Quando você tiver uma dor de estômago, de madrugada, olha, aí ele se levantou e foi orar. E ele começou a orar andando pela casa. De repente, quando ele chega na sala, havia um anjo naquela sala. E ele fala, não foi um sonho. E ali aquele anjo, isso aconteceu agora, recentemente. E isso foi enviado para o grupo de pastores aqui do Espírito Santo. E esse anjo levou ele, e ele ficou de forma espiritual, claro, né? Ele ficou entre a Ásia e a Europa. E ele via como um manto escuro sobre a Ásia. E quando ele olhava para a Europa, ele via uma fumaça negra que cobria toda a Europa. E as pessoas ali, cegas, não conseguiam enxergar isso. Aprisionadas, é isso que ele via. E quando ele se ergueu mais, ele conseguiu ter uma visão mais ampla, aquilo ali, na verdade, eram as asas de um bicho, de uma besta, de um dragão, de um animal. Só que aquele animal não conseguia voar. E o anjo disse para ele que o objetivo daquele animal era chegar na América do Norte. Mas ele não conseguia entrar diretamente na América do Norte. Então, o plano do diabo era entrar na América do Norte pela América do Sul, especificamente pelo Brasil. Só que aquele animal, ele não conseguia se levantar para vir, porque ele estava ferido, e o anjo falou, era uma ferida de morte, porque há uma grande intercessão do povo de Deus na Ásia. E aí o anjo trouxe ele para o Brasil. Quando ele veio pelo mar, conta nessa profecia. E quando ele estava chegando no Brasil, ele via um homem com um rosto muito brilhante, todo cheio de armadura, com uma espada de diamante, e tinha 3 tentáculos no chão, já que ele havia vencido, ele estava lutando com mais 3. E era como um polvo, uma lula que saía do mar sobre o Brasil. E o anjo falou para ele, esse homem é a igreja brasileira. A igreja brasileira. E nesse momento ele olhava, ele via a igreja nas nações, mas ele disse, ele não é brasileiro, esse profeta, ele é boliviano. Só para você dizer que ele não está puxando sardinha do lado dele, né? E ele olhava para as igrejas das nações e ele disse, a igreja brasileira era diferente. E ele disse, a igreja brasileira já tinha vencido esses 2, né, 3, eram 8. Então já tinha vencido 3, estava lutando com mais 3 e ainda vinham mais 2 tentáculos. Mas que ela iria vencer. E aí ele conclui a palavra profética, não deixem de orar. E aí eu lembro que Deus colocou no coração do meu marido, para nós fazermos a sala de oração, logo no início dessa pandemia. E nós estamos orando diariamente, 3 vezes por dia, pelo Brasil.
pela economia brasileira, por essa questão dessa pandemia, pelas autoridades da nossa nação. Tem muitas igrejas fazendo a mesma coisa. O povo de Deus, a igreja brasileira, nesse período tem se levantado para orar e nós temos vencido. A sua oração pequenininha lá, de 40 minutos, 45 minutos, naquela sala de oração, orando pela nossa nação, está fazendo a diferença. Por isso eu quero estimular você. Não deixe de orar. Faça parte disso. Esse homem somos todos nós. Você está dentro dele. Você faz parte disso. Amém? Eu queria passar um vídeo agora que conta um testemunho de uma mulher. Acho que ela era solteira. Que ela veio aqui para o Brasil. E olha o que aconteceu. Vamos assistir o vídeo. Pode apagar as luzes, por favor. Preste bastante atenção nesse testemunho. No dia 26 de agosto de 1934, uma missionária americana, Caroline Matilda Fausen, da Carolina do Norte, desembarcou no Rio de Janeiro e logo em seguida foi para o estado da Bahia, onde ficou 5 meses estudando o português. Em 1935, Matilda recebeu uma revelação de Deus para evangelizar no estado de Goiás. Ela foi para a cidade de Catalão, aonde chegou no dia 9 de fevereiro de 1935, iniciando seus trabalhos evangelísticos nesta cidade. Em 1936, guiada por Deus, pegou um trem e foi pregar na cidade de Cumari, Goiás, a 30 quilômetros de onde ela morava. Dona Leopoldina, ela foi a primeira pessoa a se converter na cidade. Ela era viúva e tinha 5 filhas. A igreja começou na sua casa, onde um grupo de mulheres se reuniam para orar. Embora a missionária morasse em Catalão, a 30 quilômetros da cidade de Cumari, toda semana ela ia de trem para fazer as reuniões na casa de Dona Leopoldina. Assim, começou ali a Igreja Calvário Pentecostal, a qual a missionária pertencia. Nas reuniões que ela fazia, a missionária cantava, tocava sua sanfona e depois pregava com muita autoridade. O poder de Deus se manifestava fortemente nas reuniões e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Contudo, algumas pessoas foram ficando incomodadas e denunciaram a missionária na delegacia de polícia. Então, o delegado da cidade enviou 2 soldados para checar o que estava acontecendo lá. Quando eles chegaram e viram as pessoas orando, um dos soldados caiu de joelhos, falando em línguas, e em lágrimas entregou sua vida a Jesus. Anos depois, esse soldado tornou-se um pastor. Por razões pessoais, a missionária precisou voltar aos Estados Unidos. Embora não tivesse um prédio de igreja, ela deixou naquela cidade um grupo de mulheres incendiadas. Era um grupo de mulheres que oravam. Mas o zelo dessas 2 mulheres pela obra de Deus prevaleceu, pois algum tempo depois, a irmã Matilda voltou dos Estados Unidos para visitar as igrejas que ela havia aberto no estado de Goiás. Ela havia se unido à Igreja de Deus nos Estados Unidos, pois tinha esperança que eles enviassem alguém para continuar o trabalho dela no Brasil. O que realmente aconteceu
nos anos seguintes. A semente plantada naquela pequena cidade alcançou 4 gerações. Anos depois, uma das filhas de Dona Leopoldina tornou-se a pastora da igreja. Depois, o neto de Dona Leopoldina tornou-se o pastor. E mais tarde, sua bisneta tornou-se uma pastora de crianças. A igreja fundada por essas 2 mulheres, a missionária Matilde e também Dona Leopoldina, numa cidade no interior de Goiás, ainda está lá, na mesma cidade, há quase 90 anos. Assim como todas as outras igrejas que ela abriu no estado de Goiás. O neto de Dona Leopoldina, que tornou-se pastor, tem hoje 82 anos. Ele é o meu pai. E esta é a minha história, o meu testemunho. Essa é a nossa pastora Márcia, esposa do pastor Aloísio, e esse é o testemunho dela. E nós estamos debaixo desse legado. De uma mulher que saiu de um outro país, por uma revelação de Deus, abriu uma igreja numa cidade. E olha o que aconteceu. É isso que nós faremos aqui, amém? Porque essa é a nossa herança. Então, eu queria continuar aqui, falando de Isaías 54, capítulo 3. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Então, esse é o momento oportuno, queridos, de nós pregarmos o evangelho nesse mundo. Sabe por quê? Porque Deus tem nos dado todas as ferramentas necessárias para nós levarmos o evangelho a todas as nações de maneira eficiente e poderosa. Talvez alguns perguntam, mas por que agora? E eu pergunto para você, e por que não? E se não for agora, quando será? Deus tem levantado pessoas aqui. Deus tem me levantado e levantado você, porque Ele deseja que nós conquistemos essa cidade. E olha, essa é a vontade de Deus para nós. E esse é o tempo oportuno para nós. E Deus tem nos dado uma missão. Agora, a maneira de fazer essa missão, de executar essa missão, não é por nossa conta. Ele também diz como que nós devemos fazer essa missão. E é isso que eu queria que você prestasse muita atenção. Porque ao longo de toda a palavra de Deus, quando Deus dava uma missão para o homem, também ele dizia como ele ia cumprir essa missão. Quando ele deu para Noé, a missão de construir uma arca, ele disse como Noé faria isso, com quais materiais ele faria isso. Quando Deus deu uma missão para Moisés, para construir o tabernáculo, ele também deu um modelo para Moisés. E Deus tem um modelo para nós ganharmos as nações também, que está na palavra de Deus. E nós precisamos desvendar qual é esse modelo, porque o modelo de Deus é poderoso e é eficaz. E eu queria te mostrar, de maneira bíblica, quais são os 2 modelos de evangelismo eficaz que a gente vai conseguir tomar posse da nossa herança. Amém? O primeiro modelo é de cidade em cidade. Você pode repetir? De cidade. Esse termo de cidade em cidade é usado na palavra de Deus para se referir à expansão do reino de Deus. E esse termo existe tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E nós podemos testemunhar que esse modelo dá certo. Olha esses números. A Igreja Videira começou numa cidade, na cidade de Goiânia. E nós começamos a crescer de cidade em cidade. Deixa eu virar aqui para mim rapidinho. Hoje nós estamos em 31 países. Você já ouviu falar de Uzbequistão? Sem nem pronunciar direito. Pois nós estamos lá.
fora outros lugares. Hoje nós somos 1.050 igrejas plantadas. Hoje nós somos, hoje não, né? Porque esses números já aumentaram, certo, né? Hoje nós somos 258.984 adultos. E hoje hoje já não somos mais, mas nós éramos 98.568 crianças alcançadas. Sabe como que nós chegamos a esses números? De cidade em cidade. Nós começamos lá na cidade de Goiânia, e assim começou o projeto de plantar uma igreja em cada capital. E assim começou. Hoje nós estamos em todas as capitais brasileiras, inclusive nos municípios. E nós estamos aqui no estado do Espírito Santo, na cidade de Vitória. Nós estamos aqui e essa é a nossa herança. E sabe o que Deus vai fazer nesse lugar? O que Ele vai fazer? Cadê os líderes? O que Deus vai fazer aqui, gente? O que Deus vai fazer através de você? O que Deus vai fazer aqui, líder? (78) municípios do estado do Espírito Santo, nós teremos uma igreja em cada um deles. Amém? Olha o exemplo da nação de Israel. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: seja levada a arca de Deus, do Deus de Israel, até Gate. Vá raciocinando comigo. E depois de cidade em cidade. A arca de Deus representa Cristo. E hoje Cristo habita onde? Dentro de nós. Diga, dentro de mim. Então isso mostra que a maneira bíblica hoje de levarmos Cristo é pregando o evangelho de cidade em cidade. Cada cidade tem um tesouro precioso nela. Sabe o que é? As almas que nelas estão, os adultos, as famílias, as crianças, os jovens que ali estão. E o alvo de cada igreja local deve ser conquistar a sua cidade. Que os seus olhos sejam abertos hoje e os sonhos de Deus penetrem o seu coração de uma maneira tão transformadora que você não consiga mais ser a mesma pessoa que você foi até a hora que você sentou nessa cadeira hoje. O Israel, ele tinha uma promessa de Deus, que era a conquista da terra de Canaã. E olha como Deus fez essa conquista, aconteceu do povo de Israel, de cidade em cidade, quando você vai lendo. E olha a herança do povo de Deus. A Bíblia diz lá em Josué, capítulo 11, versículo 23... Josué 11, 23 diz assim: assim tomou Josué toda essa terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. Então, a palavra de Deus diz que o Senhor deu para o povo de Israel um local, a terra de Canaã, como herança. Deus nos deu o estado do Espírito Santo como herança para nós. Diga para mim. A cidade onde você está é a sua herança. E olha o que ele diz aqui, ó. Não precisa abrir sua Bíblia. Lá em Josué, do capítulo 13 ao versículo, do capítulo 13 em diante, olha o que ele diz. Escute. Essa é a herança dos filhos de Ruben, cidades com suas aldeias. A herança dos filhos de Gade, 60 cidades.
A tribo de Benjamim, ao todo, 14 cidades. A herança dos filhos de Zebulon, 16 cidades com suas aldeias. As cidades dos levitas, 48 cidades. Olha como era dividida a herança. Cidades. Líderes. Qual é a sua herança? A minha herança, 78 municípios no estado do Espírito Santo. Qual é a sua herança? Quantos bairros tem a sua cidade? Quantos bairros tem? Quanto é a população da sua cidade? Essa é a sua herança. E você tem que vislumbrar isso, você tem que confessar isso, você tem que declarar 1000 crianças por enquanto. Mas e o ministério de Jesus? Será que Jesus mudou a maneira do evangelismo? Não. Olha o que a Bíblia diz, como Jesus fazia lá em Lucas, capítulo 8, versículo 1. Vamos ler juntos, todos nós juntos, bem forte, como que Jesus evangelizou. Lucas, capítulo 1, versículo 1. 1, 2, 3 e já. Aconteceu depois disto que andava... Olha esse detalhe aqui, Jesus ele ia de... Jesus não mudou a maneira bíblica do reino de Deus se expandir de cidade em cidade, mas veja bem o finalzinho, pregando e anunciando o reino de Deus, e os 12 iam com ele. Nós precisamos que você vá conosco. Nós precisamos que a igreja esteja junto. A igreja de Jesus estava com ele, caminhava com ele, sonhava com ele, pregava com ele. É você, líder, é você, membro. Você foi chamado para caminhar junto e pregar o evangelho, o reino de Deus a toda criatura, fazendo delas discípulos de Jesus. Que o seu espírito aqueça, que o seu espírito se fortaleça hoje e você possa amar e haja lágrima nos seus olhos, não porque está faltando dinheiro, não porque alguém fez algo contra mim, não, irmãos, vamos avançar, que as lágrimas dos nossos olhos sejam por causa de muitas crianças, muitos jovens, muitas famílias destruídas, indo para o inferno, e nós temos a palavra de vida, o evangelho da graça, o remédio, a esperança para tantas almas que estão sedentas perto de você, do seu lado. Como que a igreja primitiva fazia? Como que a igreja primitiva evangelizava? Atos, capítulo 8, versículo 40, mostra. Será que a igreja primitiva também deu continuidade a esse evangelismo bíblico? De cidade em cidade. Mas Filipe, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. O modelo de igreja para nós hoje é a igreja primitiva. E ainda que hoje nós tenhamos instrumentos modernos para evangelizar, como a internet, a televisão, a rádio, o modelo eficaz de evangelismo continua de cidade em cidade. A melhor estratégia para nós alcançarmos a nossa nação é que cada igreja local tenha como alvo ganhar a sua cidade. Quem tem esse desejo, diga amém. Diga amém. Diga assim: nós iremos conquistar a nossa herança, o estado do Espírito Santo. Cada cidade é do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! E assim nós vamos poder ganhar a nossa nação para Jesus.
O apóstolo Paulo, como que ele abriu igreja? Ele abriu igreja nas cidades. E depois ele escrevia cartas endereçadas à igreja nas cidades. A carta aos romanos, na cidade de Roma. A carta para a cidade de Corinto. A carta de 1ª e 2ª Coríntios. Assim Paulo também fazia. Pregar o evangelho em cada cidade e fazer discípulos. Olha o que diz lá em Atos capítulo 14, versículo 21. Atos 14, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, cidade e cidade. E para finalizar, o primeiro método bíblico de evangelismo, que é de cidade em cidade. Olha a recompensa do reino. Lucas capítulo 19, versículo 17. Lucas 19, 17 diz: respondeu-lhe o Senhor, escute, muito bem, servo bom, fostes fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Recompensa do reino. Ao contar essa parábola, Jesus usou um exemplo das cidades para simbolizar a recompensa do reino. Quanto será a sua recompensa? Quantas cidades será que nós iremos reinar? Nós precisamos, a partir de hoje, começar a olhar a nossa cidade com olhos proféticos, pois a cidade faz parte da sua herança e da sua recompensa. Não fale mal da cidade onde você está. Não abra a boca para maldizer a sua herança. Pelo contrário, abra a boca e libera a palavra, abençoe a sua cidade, profetiza sobre a sua cidade, sobre o seu bairro, profetiza, você é profeta de Deus, a palavra de Deus está na sua boca, libere. E para finalizar, o segundo método de evangelismo eficaz é o evangelismo pessoal. Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda. Essa é a segunda maneira bíblica de pregarmos o evangelho, de maneira bíblica e eficiente, através do evangelismo pessoal. E agora, a partir de agora, eu estou chamando você, esquece seu filho, seu marido, seu irmão, seu avô, seu tio, esquece, é você agora. Você, para você se alistar nesse exército. Que trabalha, sim, de maneira coletiva. Nosso alvo é conquistar a cidade, mas só vamos conquistar a cidade um a um. O evangelho pessoal. Esse termo usado em Marcos, a toda criatura, ela significa no original individualmente. Então, existem várias maneiras de nós evangelizarmos, claro. Maneiras boas, inclusive, mas a maneira verdadeiramente eficaz, o método verdadeiramente eficaz é o evangelismo pessoal. E ele é comprovado. Há uma pesquisa que já foi publicada pelo Instituto Lifeway, em parceria com o Centro Billy Graham, ligado ao Centro Teológico da Batista de Nova Orleans. Essa pesquisa revela que as igrejas pequenas que apostam na evangelização pessoal são mais propensas a crescer. E a nossa experiência, cadê? E a nossa experiência mostra e comprova isso. Se nós queremos realizar um evangelismo eficiente, de ganharmos a nossa cidade, é preciso você e eu nos dispormos a ganhar almas
para Jesus, a pregar o evangelho da graça para quem está próximo de nós. Abra sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. Ouça. Aqui nesse texto mostra mostra a ressurreição de um menino. Olha aqui para mim. Mostra a ressurreição de um menino. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. As pessoas estão mortas espiritualmente. E quando alguém aceita Jesus, o que acontece com ele? Ele nasce de novo. Quando a pessoa aceita Jesus, o que acontece? Ela nasce de novo. Isso fala da ressurreição. A pessoa volta a existir de novo. E aqui, esse exemplo aqui, a maneira como o profeta Eliseu ressuscitou esse menino, vai dar para mim e para você a maneira como as pessoas serão salvas. Escute. As crianças podem entrar, se acalmar, nós já estamos no final da palavra. Mas eu peço que você me escute nesse detalhe. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, 2 Reis 4, de 1 em diante, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Escute. Um dia, vindo ele, retirou-se para o quarto. Quando ele vier à nossa... Peraí, Henrique. Um dia, vindo ele, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado. Tendo crescido o menino, saiu com seu pai e disse: ai, a minha cabeça! Então o pai leva-o à sua mãe e ele morreu. Chegando ela ao homem de Deus, disse: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu. Então ele se levantou e a seguiu. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, escute agora, fechou a porta sobre eles e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Então se levantou, andou no quarto uma vez de lá para cá, tornou a subir e se estendeu sobre o menino. De novo, boca sobre a boca, olhos sobre os olhos, mãos sobre as mãos. E o menino espirrou 7 vezes, abriu os olhos. Então chamou a mãe sunamita e lhe disse: toma o teu filho. Queria falar apenas 3 coisas, porque esse milagre de ressurreição aponta para uma estratégia eficiente de evangelismo. Na primeira coisa, fala que o profeta, ele foi de cidade em cidade. E depois, quando esse menino estava morto, a primeira coisa que ele fez foi colocar a boca dele sobre a boca do menino. Essa expressão, queridos, que a boca do profeta era sobre a boca do menino, mostra que a boca do profeta era a boca de Deus, liberando vida sobre aquela criança. Nós não podemos gerar vida, mas Deus pode gerar vida através de nós.
E a Bíblia usa algumas expressões, escute, para revelar essas verdades espirituais. No caso da boca, ela é mencionada várias vezes em relação a liberar a palavra. Efésios capítulo 6, versículo 19 diz: para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Esse abrir a boca, meus irmãos, significa o ato de falar. Paulo está falando sobre um falar pessoal, anunciar o Evangelho da graça, liberar a vida de ressurreição que somente Deus pode dar através de você para tantas pessoas que estão mortas perto de você. E quando você abrir a sua boca, a palavra, a vida de ressurreição será liberada e as pessoas nascerão de novo. Elas vão crer. Por isso nós precisamos abrir a nossa boca. Aquela coisa de o meu testemunho vai falar. Sim, irmãos, o seu testemunho deve falar, mas você tem que abrir a sua boca. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, 14, diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem fala, quem pregue? Então, uma maneira de você evangelizar, você precisa abrir a sua boca, liberar a palavra de ressurreição que já está dentro de você. E isso tem que ser algo pessoal, meu irmão, não é coletivo. É um a um. E olha que interessante, lembra que o profeta deitou sobre o menino, fez tudo isso, levantou, andou para lá e para cá, deitou de novo. Isso fala que você tem que pregar o evangelho mais de uma vez para a mesma pessoa, que às vezes ela não vai ser salva na primeira vez. Fala de um processo, de uma insistência pessoal. Mas aí depois, olhos nos olhos. O sentido bíblico de olhos, alunos do cursão aí, que já sabem disso, é revelação. É ver espiritualmente. Lá no Salmo 119, versículo 18 diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Sabe o que é desvendar os olhos? É você ter revelação. Então essas pessoas, elas não têm só que ouvir o evangelho, elas precisam ter revelação do que está sendo pregado. E só vai ter revelação se alguém de olhos abertos prega para alguém e esses olhos serão abertos também. Não tem como alguém ter revelação se não houver realidade de vida em quem prega. Essa realidade de vida é o seu testemunho. Fala o seu testemunho. Fala aquilo que Jesus fez na sua vida. Fala com paixão e abre a sua boca. E as pessoas que estão mortas nascerão de novo. E para finalizar, mãos sobre as mãos. Mãos fala de obra. Salmo 19, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A palavra de Deus diz, lá em Lucas, capítulo 9, versículo 69, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. A obra de Deus implica em evangelizar, mas também em fazer discípulos. Obra de Deus, evangelizar, fazer discípulos, e isso é individual. Diga individual. Individual. Quem são as pessoas que hoje você tem pregado o evangelho? Quem são as pessoas que hoje você tem feito discípulo de Cristo? A Bíblia diz que aquela árvore que não der fruto, o Senhor a corta e lança
para ser pisado pelos homens. Humilhação, escassez, abandono. Deixa eu falar uma coisa para você: você nunca vai ser feliz fora do propósito de Deus para a sua vida. Jamais você será feliz longe da missão que Deus chamou para você. Muitas pessoas ficam buscando felicidade em tanta coisa, em realizações pessoais, em dinheiro, em lazer, e acha que isso é curtir a vida. Isso é muito bom, eu faço isso e gosto. Mas sabe o que realmente traz gozo e alegria dentro de mim? Ganhar uma alma para Jesus, fazer de alguém discípulo de Jesus, ver um filho crescendo em Deus. Não há alegria maior do que essa, irmãos. Não há prazer e gozo maior do que fazer a obra de Deus, do que edificar o reino do meu Senhor. Eu quero que o preço que foi pago na cruz, eu quero valorizar isso na minha vida, nos meus dias. E deixa eu falar uma coisa para você: eu não sou pastora porque o meu marido é pastor. Ele não é pastor porque ele não tinha outra coisa para fazer. Deixa eu falar uma coisa para você: o meu marido é muito inteligente, e aonde ele toca, as coisas funcionam. Mas ele recebeu um chamado, e ele disse sim. E Deus nos uniu para um propósito, porque eu também recebi um chamado do meu Deus, e eu estou aqui. Não somos perfeitos, você não é, mas Deus não chama perfeitos. Deus quer apenas que você, boca na boca, olhos nos olhos, mão sobre a mão. Vem, meu irmão, vem, minha irmã, vem, que conhece esse amor infinito, e venha ser discípulo de Jesus. Deus quer te usar. Deus quer usar você, Ilma, para ganhar almas. Essa é sua herança, essa é sua missão. Queria convidar você a ficar de pé. E se você quiser chorar, só chore por uma coisa, como Ana chorou. Ana é uma igreja. Ana é a igreja que será arrebatada nos últimos dias. É aquela igreja que chora e diz: Senhor, dai-me filhos. Senhor, dai-me filhos, senão eu morrerei. Dai-me a minha herança. Dá-nos esse estado, dá-nos essa cidade. Usa minha vida, Senhor, um a um, ganhando uma alma, ganhando 2 almas, ganhando 3 almas, ganhando 5 almas, ganhando 10 almas, ganhando 100 almas, e fazendo delas discípulos de Jesus. Essa é a sua missão, essa é a sua herança. E eu queria que levantasse as mãos. Feche seus olhos. Eu queria que levantasse as mãos somente aquelas pessoas que hoje receberam um chamado da parte de Deus. Não estou te convidando para ser pastor, não, nem para ser pastora. Eu estou te convidando para ser um missionário lá na sua casa. Eu estou te convidando para ser um missionário lá no seu trabalho. Eu estou te convidando para você ser um missionário lá no seu bairro, lá na sua cidade, e você pregar o evangelho para quem está mais próximo de você. Você falar do evangelho da graça, do amor de Deus para as pessoas que estão carentes, que estão aflitas, que estão em depressão, ou que estão achando que estão muito bem, mas elas não estão. E não levante sua mão ainda, mas quando você levantar as mãos, a minha oração é que o poder de Deus
venha sobre você e o Senhor compartilhe conosco o coração dele. Senhor, a minha oração nessa manhã é que o Senhor compartilhe conosco o teu coração. Senhor, desperta alguns irmãos aqui que estão adormecidos. Senhor, vem com teu poder e quebra a mentira do diabo na mente de tantos aqui que se acham incapazes, limitados, fracos. Deixa eu te falar, meu irmão, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Ele não levanta perfeitos, Ele capacita e usa aqueles que Ele chama, aqueles que Ele escolhe. Quem são os escolhidos de Deus hoje? Quem são os chamados de Deus hoje? Quem são os evangelistas hoje? Quem são os missionários hoje? Dê uma resposta para o Senhor, erguendo as suas mãos para o alto. É para Deus, é para Deus. E fala com Ele agora. Fala assim: Senhor, eis-me aqui. Acorda o meu coração, desperta o meu coração, que está fechado, que está frio. Não sei como vou fazer isso. Eu tenho medo, eu tenho timidez, eu não quero incomodar as pessoas, mas ajuda-me, porque eu quero cumprir o ite de Jesus. Eu quero fazer discípulos do Senhor. Dai-me filhos, Senhor. Dai-me filhos, ó Deus. Dai-me filhos, Senhor. Eu quero chegar aquele dia, aquele último dia, estar diante de Ti e o Senhor, e ser incontáveis os filhos que foram gerados através de mim. Ora lá, erga as suas mãos, fala para Deus. Feche seus olhos e ore. Ore. Erga a sua voz. Pede dele o coração dele para você. Pede os sonhos dele para você. Ora lá, eu quero orar agradecendo o Senhor por esse culto. Vocês podem permanecer aqui, e quando nós orarmos encerrando, quando elas descerem, eu sei que não pode abraçar, beijar, os maridos podem, né? Os filhos também. Mas eu queria que você liberasse uma palavra de Deus na vida dessas irmãs. Diga: o Senhor é contigo, minha irmã. Você não está sozinha, nós estamos juntos como igreja, amém? Pega a sua mão. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto abençoado, pela tua palavra que alimenta. Senhor, nós bendizemos o teu nome, Pai. Oh Deus, como é prazeroso celebrar a Ti, Jesus. Eu oro que o Senhor abençoe essa semana dos meus irmãos. Move, Senhor, oh Deus, e que sinais e maravilhas, de cidade em cidade, o teu evangelho seja pregado por cada um. Você é um missionário do Senhor, meu irmão. Você é um missionário quando compartilha o link, quando compartilha com uma criança um livro deste, quando leva a mensagem do Senhor. Você é usado por Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e te dê uma semana abençoada de vitória, em nome de Jesus. E a igreja diga: graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Aleluia!